Olá pessoal do Estratégia, vamos dar uma olhada agora, mais um tema legal, as barreiras no processo de comunicação. Vamos lá. Gente, as principais barreiras que existem para que a comunicação não seja feita, digamos assim, de maneira eficiente, eficaz, são as seguintes: filtragem, percepção seletiva, excesso de informação, emoções, linguagem ou apreensão ou ansiosidade. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, gente. Principalmente essas duas primeiras aqui, que são muito cobradas em concurso. Pessoal, o que é a filtragem? Filtragem, todo mundo sabe o que significa um filtro, né? Um filtro é algo, como a gente, digamos assim, normalmente fala, que, por exemplo, filtro d'água, ele vai tentar que aquela impureza, aquela sujeira não vá para o seu copo, né? No caso da comunicação, o que é a filtragem? É uma situação muito comum que ocorre nas empresas, onde aquele subordinado ele não dá aquela notícia ruim para o chefe, ele dá aquela filtrada. E assim, é muito comum ouvir de pessoas que às vezes passam algum tempo como ministros, como secretários executivos, altos cargos, dizendo que muitas vezes eles não recebem aquela informação ruim, eles não recebem as más notícias. Por quê? Porque existe o temor de que se você for levar uma notícia ruim para o seu chefe, você vai acabar, digamos assim, sofrendo com a ira dele ali, o chefe vai descobrir que você não fez, o teu setor pisou na bola. Então, em geral, existe uma tendência que a gente chama de barreira à comunicação, daquele subordinado, daquela pessoa que está enviando a mensagem, dá aquela dourada ali na pílula, dá uma melhorada na situação, não conta muitas vezes a situação do jeito que ela deveria ser contada, não passa a mensagem da maneira que ela deveria ser passada, ou seja, é o que a gente chama de manipulação da mensagem pela pessoa que envia, para que o recebedor, diga assim, seja bem visto pelo recebedor, pelo que o recebedor, diga assim, não a trate mal, não pense que é ela que é, na verdade, a causadora daquele problema, né? Então, é o que a gente chama de filtragem. E a percepção seletiva, gente? A percepção seletiva, ela é a tendência que muitas vezes a gente tem de interpretar aquelas mensagens de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente precisa. Então, muitas vezes, eu cito isso em sala de aula. Lembra sempre, gente, daquela mulher apaixonada, muitas vezes a gente escuta isso na brincadeira, ou o homem apaixonado, né? Que às vezes tá namorando com aquela pessoa ali, a pessoa só conta mentira, né? Um cara enrolão, e ela acredita, porque no fundo ela quer acreditar naquela pessoa. Então, o que é a percepção seletiva, gente? É a nossa tendência de acreditar no que a gente quer acreditar, no que a gente precisa acreditar. Então, digamos assim, um desvio que a gente tem de interpretação daquelas mensagens de acordo com o quê? Com as nossas necessidades, com as nossas experiências, com as nossas motivações, ou seja lá o que possa acontecer. Ou seja, basicamente, é um desvio do receptor, da pessoa que está recebendo a mensagem. O seguinte, gente, é bem tranquilo de entender, o excesso de informação. Todos nós, gente, nós temos limites, ou seja, nós temos limites do que a gente consegue absorver. Ou seja, quando aquela informação é muito grande, muitas vezes a gente não vai ter condição de trabalhar aquelas informações, aquelas mensagens. A gente vê muito isso acontecer, por exemplo, pessoas que ocupam altos cargos na administração, muitas vezes recebem centenas, milhares de coisas para ler, para assinar, e a pessoa muitas vezes assina coisas que nem sabe o que está escrito ali. Por quê? Porque aquela capacidade que ela tem de receber aquela mensagem e trabalhar aquela mensagem, ela é limitada. Se você começa a enviar muita coisa para ela ler, muita coisa para ela absorver, a pessoa chega uma hora que ela não está mais absorvendo, ela não tem mais capacidade de processar aquela informação. Por quê? Porque ela recebe informação demais. Vamos lá, mais um. Emoções, gente, é bem tranquilo a gente entender isso. Ou seja, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está, por outro lado, está feliz, está radiante, isso vai impactar na maneira como você interpreta aquela mensagem, tá?
Outra barreira muito falada, muito comentada, é a barreira da linguagem. Não só, gente, de você não falar a língua daquela pessoa. Então, por exemplo, é óbvio que se eu só falo português e eu estou tentando ali me comunicar com alguém que fala russo, vai ser uma comunicação muito difícil, não é verdade? Ou seja, a gente vai ter que se comunicar ali no meio da mímica, de alguma outra forma. Por quê? Porque a nossa linguagem é radicalmente diferente. Mas mesmo quando a gente estiver falando assim de pessoas que falam a mesma língua, ou seja, existem certos jargões que tornam a compreensão da mensagem muito difícil. Então, por exemplo, você vai conversar às vezes com um advogado, quando ele está falando de alguma coisa, digamos assim, de algum tema jurídico, às vezes parece que o cara está falando outra língua. Por quê? Porque ele usa ali certos jargões, termos em latim, termos ali derivados, às vezes um conhecimento que obviamente está restrito ao mundo do direito, e às vezes a mensagem que ele está tentando te passar, você não tem o quê? Não tem como codificar aquela mensagem, você não conhece aquela linguagem. Isso pode acontecer em médicos, em economistas, em diversas carreiras que utilizam o quê? Um jargão técnico. E, por fim, a ansiosidade, ou seja, a dificuldade de você se comunicar por alguma maneira. Pessoas que têm dificuldade de falar em público, pessoas que têm dificuldade, muita timidez, dificuldade na fala, pessoa que tem, por exemplo, gagueiro ou outro problema qualquer na fala ali que não consegue se expressar bem. Ou seja, algum problema que a pessoa tenha que a dificulte ela ou a entender ou a se comunicar, a passar mensagens para outras pessoas. Pessoal, basicamente são essas principais barreiras que são citadas em prova. Tenho certeza que vocês não erram mais. Grande abraço, até daqui a pouco.